Tentaremos seguir à risca a proposta do programa. Então, nós teremos agora a participação de 4 das autoras do livro, a quem eu tenho o prazer de chamar: Adriana de Melo Ramos, Jussara Tortella, Mariana Vreg e Vanessa Vicentini. Gente, bate palma. Deixa elas chegarem. A gente, então, para dar início a essa atividade, começamos com a Adriana Ramos, com um trabalho intitulado Por onde começar a superação da violência na escola? A implantação de um ambiente cooperativo e o trabalho com a construção do conhecimento. Como nós temos 4 pessoas, nós teremos um tempo pequeno, né, para cada um. Vou falar um pouco sobre esse primeiro capítulo que eu organizei, que eu escrevi junto com a Lívia. A Lívia, acho que boa parte de vocês conhece, ela teve bebê, a bebezinha dela é recém-nascida, por isso que ela não está aqui. Ela gostaria muito de ter vindo, mas era impossível nesse momento da maternidade. Então, o primeiro capítulo, ele tem um objetivo específico que é a gente pensar o ambiente sociomoral cooperativo na escola, né, a construção desse ambiente sociomoral na escola como um todo, mas também especificamente como o trabalho com o conhecimento, ou seja, como que o trabalho com os conteúdos escolares, ele influencia na construção desse ambiente sociomoral. Então, eu organizei de uma forma para nós pensarmos sobre a construção desse ambiente na escola, quais são as possibilidades de organização desse ambiente, não é? E o que de fato difere a escola em ser mais cooperativa ou mais coercitiva. E a pergunta principal, que é a pergunta do livro, não é por quê? Então, se a escola é mais cooperativa, por que ela poderia então contribuir para o desenvolvimento dos nossos alunos, para o desenvolvimento de uma autonomia mais moral, que é a pergunta que em todos os capítulos vocês, depois que tiverem a oportunidade de ler como um todo, né, a obra, vocês vão perceber que é a pergunta que todas as autoras se fazem, tá bom? Eu prefiro que você passe, você se importa? Eu gosto de falar com a mão. Bom, a gente começa pensando uma afirmação que é muito frequente entre nós professores. Aí, quando eu digo entre nós professores, é porque, apesar de estar agora do lado dos formadores, né, eu dei aula durante 15 anos para educação infantil, para ensino fundamental 1, então eu tenho uma experiência grande dentro da escola como professora, né? Então, essa pergunta aqui, na realidade, essa afirmação, ela caminha ao meu lado já desde que eu sou professora e agora, como formadora de professores, é uma afirmação que é ainda muito frequente, né? Então, nossa, essa atividade é muito boa, mas não dá para fazer com a minha classe deste ano. Este ano, sempre que tento propor um trabalho em grupo, a classe fica uma bagunça só. Eles brigam, se xingam e não conseguem fazer o que façam. Então, de forma geral, é muito frequente os professores se queixarem disso, né? Essa turma não dá para a gente fazer muito trabalho em grupo, eles são muito agitados, eles não conseguem cooperar, eles não conseguem escutar a opinião do outro, um grita mais do que o outro. E aí, também, respondendo essas questões, nós sempre fazemos novas perguntas. Sumiu? Novas perguntas, né? Então, a primeira é, como é que a gente aprende a trabalhar em grupo? Né? Como é que se aprende a trabalhar em grupo? Quando é que esses alunos terão a oportunidade de defender, então, o próprio ponto de vista, de escutar uma ideia diferente da própria, de forma mais respeitosa, e conseguir chegar a um acordo sem usar a violência? Quer dizer, de que forma que a gente consegue exercitar isso, não é? Se não for exercitando, não é? Como é que a gente aprende essas estratégias, né, que a gente vai dizer de estratégias mais evoluídas, mais sofisticadas, né, menos primitivas, na hora que eles se encontram com conflitos que são naturais das nossas relações, não é? Se não for quando eles se defrontam, quando eles se deparam com essas situações conflituosas. Pode ir, Ana. Bom, e aí, alguns aqui sabem que antes de trabalhar com formação em educação moral, por muito tempo eu trabalhei com formação na área de educação matemática, né? E nós trabalhamos, então, muitos jogos, painéis de soluções, enfim. Tanto eu quanto a Sandra, que também é uma das autoras.
Uma das coisas que, frequentemente, quando a gente trabalha com jogos nas aulas de matemática, os professores dizem, né, é essa afirmação inicial. Olha, Adriana, esse jogo é bem interessante, nossa, legal, mas não dá para fazer. E aí, uma das vezes que nós estávamos trabalhando com um grupo de professoras, essa professora, que era uma professora que já começou dizendo assim, olha, eu quero fazer um relato, mas eu quero começar dizendo assim, olha, eu estou quase para me aposentar, e eu estou um mês, né, que era um curso que a gente dava uma vez por mês, ela falou, faz um mês que eu fiquei pensando no nosso último encontro, né, e como me incomodou algumas situações que eu havia dito aqui para todo mundo, e eu queria dizer o que eu pensei durante esse período. E ela diz assim, olha, passei o mês inteiro pensando no que discutimos no último encontro, quando eu havia afirmado que com essa minha turma não dava para usar os jogos nas aulas de matemática, porque eles não sabiam trabalhar em grupo. E depois de muito refletir, descobri que preciso ser mais tolerante com o barulho e promover mais atividades desse tipo. Se eles chegaram no 5º ano e não sabem conviver com seus pares, é sim minha obrigação ajudá-los a sair dessa condição. E aí foi bem interessante, porque isso mobilizou o grupo na hora da discussão, né, do que é responsabilidade da escola e o que não é responsabilidade da escola. E muitas vezes nós fazíamos isso, claro, não mal intencionados, não é? Mas a gente acredita que trabalhar em grupo, se respeitar o outro, não é? Tratar o outro, então, de forma não violenta, é um pré-requisito que a criança e que o adolescente tem que ter, não é? E muitas vezes nós afirmamos o quê? Faltam alguns valores na família, não é? E a gente recebe alunos numa condição, muitas vezes, de selvageria, numa condição, né, de que qualquer coisa eles já se batem, e eu não tenho como fazer isso na minha sala, né? Eu não tenho como trabalhar de uma forma diferenciada na minha sala com os conteúdos, porque os meus alunos chegam dessa forma. E nós temos tentado discutir com os educadores justamente a ideia contrária, né? Ou seja, se os alunos não... Claro que seria muito melhor que a gente tivesse uma família que nos desse apoio, uma família que trabalhasse de forma coerente com a nossa proposta, mas muitas vezes não é essa a realidade. Então, esses alunos que vêm de famílias desestruturadas, que não conseguem se relacionar de forma mais... envolvidos num conflito de forma mais assertiva, então que não conseguem se colocar na posição do outro, que não sabem resolver por meio do diálogo, que usam a violência, são justamente aqueles que mais precisam de um ambiente diferenciado na escola, não é? Então, são esses alunos os que precisam de uma escola que tenha um ambiente sociomoral mais cooperativo, porque se eles não estiverem na escola, eles não vão ter lugar algum. Então, eles não vão ter a oportunidade de vivenciar relações mais amistosas, de vivenciar relações mais respeitosas, se não for nesse ambiente escolar. Bom, vamos lá. Então, o que a gente tem respondido, né, é que só se aprende a trabalhar em grupo, trabalhando em grupo. Só se aprende a respeitar sendo respeitado, não é? Então, não há outra forma disso. O respeito é uma via de mão dupla. Eu não vou me dispor a respeitar o outro se eu não me sinto respeitado naquela situação. Agora, veja, de quem é a responsabilidade, não é, em relação a isso? Na escola, de nós educadores, nós que somos os adultos da relação, somos nós os adultos responsáveis e os profissionais que estudam, né, para atuar com as crianças e com os jovens que são seres humanos em formação. Então, a nossa responsabilidade é, sim, difícil, ninguém está dizendo que é fácil, não é? É difícil, mas é importante que a gente saiba exatamente, não é, qual é o nosso papel. Vai lá. Bom, então, o que é a cooperação e a importância da cooperação para o desenvolvimento da autonomia, né? Primeiro ponto, a escola ela vai influenciar na formação oral dos nossos alunos, quer a gente queira, quer não. Então, não há uma neutralidade em relação à formação oral. Mesmo que a escola fale, isso não é minha responsabilidade, quem educa em valores é a família, mesmo a escola que assume isso, ela não consegue se manter neutra. Por quê? Vamos pensar no porquê. Vai lá. Primeiro, como é que a gente trabalha com os conteúdos? A forma como a gente organiza esses conteúdos, os conteúdos escolares, ela vai influenciar nessa formação oral das crianças.
As metodologias que nós empregamos. Então, a forma como nós organizamos essa aula, a forma como o espaço físico está organizado para essa aula, como as carteiras estão dispostas, como eu me posiciono, a forma como eu avalio os meus alunos, como eu dou os feedbacks, como os conflitos são resolvidos dentro desse ambiente escolar, né? Como se organizam os regimentos escolares, então as regras que são cobradas, como elas são cobradas, de que forma que elas são trabalhadas com as crianças e com os jovens, o conteúdo que nós, educadores, temos em relação ao que as crianças progridem e ao que elas têm dificuldade, ou seja, as críticas e os elogios, não é? E as relações interpessoais, tanto entre educadores, como entre alunos e entre alunos e educadores. Então, não adianta nós nos colocarmos numa posição de que a gente não tem uma influência direta. A nossa influência, ela não é única, claro, eles se socializam em outros espaços, mas ela é muito importante. Se ela é muito importante, então a gente precisa considerar. Então, é importante. Se é importante, então, nós precisamos planejar, nós precisamos pensar na construção desse ambiente sociomoral da mesma forma que a gente faz com português, com matemática, com ciências, com história, com geografia. Nesse capítulo, a gente teve uma preocupação em falar sobre a construção desse ambiente sociomoral de forma geral. Está fazendo barulhinho, tá? Bom, agora, para favorecer, então, a construção, não é? De uma moral mais autônoma entre esses alunos, não é? Nós vamos precisar considerar que o tempo todo nós estamos trabalhando com valores, não é, que não são morais, e valores que são morais, e aí não vou me aprofundar nisso, mas só para dar um exemplo, não é, que muitas vezes a gente utiliza esse exemplo aqui, quando nós estudamos sobre educação moral e quando a gente quer saber se de fato um sujeito, né, então se a pessoa ela teve uma ação, não é? Que estava pautada em valores morais, e aí quando a gente está dizendo valores morais, são valores que são universalmente desejáveis. O que significa isso? Por exemplo, respeito, honestidade. Vamos pegar a honestidade, tá? Mesmo que a gente pense num político bem desonesto, se a gente perguntar para ele, olha, quem que você contrataria para ser seu assessor? Uma pessoa que você sabe que é bem desonesta igual você? Vocês acham que ele responderia que sim? Não. Ele provavelmente vai querer alguém que, pelo menos, em relação a ele, seja honesto, não é isso? Por isso que tem tanto parente, né? Porque daí existe um comprometimento familiar, né? Agora, então, ser honesto é algo que é universalmente desejável, independente de eu ser honesto ou desonesto. Não é? Então, mesmo para as pessoas que não são desonestas, elas querem conviver com pessoas honestas. E aí, um exemplo que é muito clássico, a gente normalmente sempre dá, é o seguinte, tem uma pessoa, a gente pergunta para um adolescente, né, olha, ele fala que ele ficou com muita vontade de pegar uma nota de R$100 lá da carteira do colega, mas ele não pega. E nós perguntamos para ele, você não pegou por quê? E aí ele diz assim, olha, eu não peguei, porque mesmo precisando, querendo, né, eu não faço isso porque, para mim, né, eu não quero ser visto como alguém que não respeita o outro, que prejudica o outro para se beneficiar. Isso é uma resposta. Uma segunda situação, o mesmo adolescente diz o seguinte, olha, eu não peguei porque eu sei que tem câmeras aqui na sala. Então, vocês percebem que, nas duas situações, ele não pega o dinheiro, mas qual ele tem uma autonomia moral maior? Na primeira situação, em que ele diz, olha, eu não pego porque o que está por trás, o princípio que está por trás daquela ação é um valor moral, que seria o respeito ao outro. Tá? Bom, o que é importante? Nesse ambiente que as crianças convivem, como é que elas vão desenvolver? Elas vão desenvolver na interação com o meio. Então, há uma relação que acontece o tempo todo, não é? Essa interação desse sujeito, né, dessa criança, desse adolescente, com esse meio. Então, o meio pobre, moralmente, não é? Então, um meio pobre em relação às relações de cooperação, um meio que é muito coercitivo, ele favorece que os nossos jovens, né, as nossas crianças, nossos jovens e depois os futuros adultos, permaneçam com um raciocínio como o segundo caso do furto. Eu não pego